Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovana, eu faço Engenharia de Controle e Automação aqui no Instituto Federal e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a introdução à programação. Então, vamos começar a falar sobre o que é a programação. Então, assim como nós temos as nossas linguagens, né, as nossas formas de se comunicar e de se expressar, a gente também tem linguagens em que a gente se comunica com a máquina, né, com o nosso computador, para ela entender o que a gente espera dela, o que a gente quer que ela faça. Então, seja um site, um jogo ou algo do tipo que você precisa que a sua máquina faça para você. Então, hoje a gente vai trabalhar com PictoBlocks, mas a gente tem outras formas de linguagem como o Python, C++, que são ferramentas um pouco mais específicas para a gente trabalhar com a programação. Mas hoje a gente vai começar, como é uma introdução, o PictoBlocks é uma ferramenta muito boa para a gente começar, porque ela é mais dinâmica, a gente pode trabalhar com personagens, é uma maneira bem mais legal da gente aprender programação. Pessoal, então agora a gente vai começar a introduzir o PictoBlocks. Então, o PictoBlocks, ele é basicamente conduzido por blocos. Então, nós temos vários tipos de blocos e vários tipos de comandos diferentes. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre cada um deles. Então, primeiro a gente começa com o bloco de movimentos. O bloco de movimentos, ele basicamente faz com que o nosso personagem possa se movimentar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, ou ele rotacionar para alguma direção em específico que você precisa. Por exemplo, eu estou aqui olhando para frente, você quer que ele rotacione para virar para trás. Então, tudo isso é possível através desse bloco de movimentos. O bloco visual. Então, o bloco visual, ele permite que você crie cenários, modifique os cenários que você tem lá disponível, né? Ou que você também, por exemplo, troque o seu personagem. Então, a skin do seu personagem você pode trocar através desse visual. E você também pode fazer com que o seu personagem suma ou apareça em determinado local do mapa que você deseja. Então, o mapa, no caso, seria a tela que está aparecendo para você. Então, eu estou explicando para vocês um pouquinho de cada bloco, mas vocês vão entender melhor na prática como que funciona esse mapa, como que a gente pode fazer para executar esses códigos através dos blocos, vai ficar muito mais tranquilo para vocês. Então, o som ele é autoexplicativo, né? Então, a gente pode fazer com que o nosso personagem fale. Então, se você quer que ele fale mais alto em determinado local do seu mapa, ou se você quer que ele fale mais baixo, o que você quer que o seu personagem fale, tudo isso é através desse bloco que você vai determinar o que o seu personagem vai fazer. E, por fim, o evento. Eu falei dele por último, mas ele, no caso, é o início do nosso programa. Então, a gente tem várias formas de inicializar o programa. Então, seja por exemplo, uma bandeirinha verde, que quando a gente clicar nela, o nosso personagem vai começar a executar as ações que a gente pediu. Ou, por exemplo, quando a gente clicar no botão espaço, ele pode começar. Então, você vai definir o que vai começar o seu programa, o que vai inicializar ele. Então, eu quero que ele inicialize quando chegar tal cenário. Então, eu vou colocar esse bloco que faz parte do evento para ele inicializar. Ou não, eu quero começar o meu programa quando eu clicar na bandeira verde. Então, a gente vai pegar o bloco que faz parte dos eventos e vou colocar lá, porque aí sim o nosso programa vai começar quando a gente clicar na bandeira verde. Então, gente, vamos falar um pouquinho agora do bloco sensores. O bloco sensores, ele vai interagir com o cenário. Então, vamos supor que a gente está criando o nosso programa e a gente quer que o nosso personagem, quando, por exemplo, rele em uma bolinha verde, ele dê 10 passos para trás porque a gente não quer que ele ultrapasse essa bolinha. Então, é para isso que a gente usa os sensores. A gente vai criar os nossos blocos, identificando neles que se a gente clicar nessa bolinha, a gente tem que dar 10 passos para trás. Então, é para isso que ele serve. Então, o bloco operadores. Os operadores, eles são basicamente para a gente fazer conta. Então, se eu preciso fazer uma conta de mais, uma conta de subtração, adição, multiplicação, a gente usa esses blocos. E, por fim, nós temos os blocos controladores. Então, eles basicamente servem para a gente criar condições. Então, se ele relar em uma bolinha verde, acontece tal coisa. A gente vai criar uma condição, entendeu? Ele só vai executar tal ação se acontecer outra que a gente determinar. Oi, gente, eu vou explicar sobre diálogo no PictoBlocks. Eu vou começar falando sobre 2 botões que ficam no canto inferior direito na sua tela. São eles escolher cenário e escolher personagem. Eles ficam um do ladinho do outro. Então, o cenário, ele é só uma tela de fundo para tudo que vai acontecer. Ele só fica parado mesmo. E personagem, ele vai realizar
tudo que você colocar nos bloquinhos para ele fazer. Mas os bloquinhos que você colocar pro personagem 1, o personagem 2 não vai fazer, a não ser que você repita os mesmos blocos também para o personagem 2. Mas existe sim uma forma de realizar a comunicação entre esses dois personagens, que é por meio de mensagens. Para isso, a gente vai pegar o bloquinho diga, aí uma caixa de texto durante, aí outra caixa de texto para você selecionar o tempo em que essa mensagem vai ser exibida. E fica na aba visual. E você vai selecionar outro bloquinho que fica na aba controle, que é espere durante... Tem outra caixa de texto para você colocar o número em que esse personagem vai esperar. Então, enquanto um personagem fala, o outro personagem precisa esperar para que a mensagem não fique embaralhada. Então, você concorda que quando um personagem fala, o outro escuta. Então, sempre tem que ser a mesma quantidade que você colocar de fala, você vai ter que colocar para espera. Então, se o personagem 1 colocou 2 segundos de fala, o outro personagem vai ter 2 minutos de espera. Então, você pode colocar vários blocos de texto, mas sempre alternar. Fala e espera. Aí, dessa forma, você cria um diálogo entre dois personagens. Esse diálogo pode ser bastante grande, se você quiser. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Olá, gente. Prazer. Eu sou o Thiago Terto, aluno do Instituto Federal. E eu tô aqui para apresentar um pouco para vocês um jogo do labirinto feito no Pictoblocks e ensinar um pouco para vocês como é que cria e desenvolve esse jogo no Pictoblocks. Então agora, aqui na minha tela, a gente já tem o jogo rodando e ele vai ficar assim. A gente já tem um cenário todo de labirinto e aqui eu consigo mover o meu personagem para cima, para um lado, para o outro e para ambas as direções. E aqui, ó, quando eu volto para trás, eu também consigo rotacionar o meu personagem. E aqui eu posso ir andando com ele. Se por um acaso eu bato em alguma parede, se eu bato na parede preta, ele aparece a tela "você perdeu". Aí eu tenho que vir aqui, eu clico na minha teclinha verde e ele reinicia o jogo. E aí o objetivo é eu ir chegando até a minha maçã. Então aqui a gente vai andando, tomando muito cuidado para não tocar na parede preta. E se por um acaso eu chego até a maçã e toco até a maçã, ele aparece que você ganhou. Caso queira reiniciar o jogo, basta clicar novamente e ele reinicia todo o jogo. Então, vamos lá para me ensinar como é que faz toda a programação e desenvolvimento desse jogo. Então vamos lá, gente. Já estou com o Pictoblocks aberto e aqui eu seleciono a opção de blocks para desenvolver o jogo. Ele abre aqui uma tela em branco. Para a gente começar a desenvolver esse jogo do labirinto, primeiro a gente tem que desenvolver os 3 cenários. Um cenário do labirinto, um cenário que aparece a tela de "você ganhou" e outro que você perdeu. E depois de desenvolver todas essas telas, a gente pega e desenvolve toda a programação por trás. Então aqui, para conseguir desenvolver esses cenários, a gente vai vir aqui nessa opção, no canto inferior direito, e clica em selecionar cenário. Depois, a gente clica aqui no Maze, que é a opção do cenário do labirinto. Se você quiser, você também pode vir aqui em carregar cenário, que aí você pode subir uma imagem em si para o seu cenário. Então você pode pegar uma imagem do Google, pegar um labirinto já criado e só carregar a imagem. Mas aqui eu vou usar o próprio labirinto do Pictoblocks que já tem carregado nele. Aí agora, depois que a gente já tem esse cenário, a gente vai fazer os outros 2, que é o da tela "você ganhou" e o "você perdeu". Se você quiser subir uma imagem de "você ganhou" ou "você perdeu", também pode, por essa opção carregar cenário. Mas aqui eu vou vir na opção pintar e eu vou criar no próprio Pictoblocks um cenário de "você ganhou" e "você perdeu". Se você, aproveitando, eu já venho aqui no meu primeiro cenário que não tem nada, eu excluo, venho no meu cenário Maze, que virou cenário 1, e posso já renomear ele para labirinto, para ficar mais fácil depois da gente programar. Então aqui no meu cenário 2, que vai ser o cenário "ganhou",
que vai ser o meu cenário de Você Ganhou, aqui eu posso fazer todo o renomeio. E nessa tela que a gente entrou, eu consigo fazer todo o desenho de como é que vai ser meu cenário. Então, se eu quiser, eu posso vir aqui no meu opção de pincel. Aqui eu seleciono a cor. Então, eu posso, por exemplo, vir aqui, selecionar um verde. Eu posso pintar, por exemplo. Eu posso escrever um texto com a opção texto. Eu posso fazer formas geométricas, posso fazer linhas, e etc. E aí vocês se divertem. Então aqui, para a opção do cenário Você Ganhou, primeiro eu faço um retângulo, um quadrado, do meu tamanho da minha tela. Esse quadradinho aqui, que tem em volta, esse quadrado branco, é o quadrado da minha tela, que vem aqui em volta. Então eu posso fazer um quadrado maior que a minha tela, de uma cor, pego a minha opção de escrever texto, e aqui eu escrevo meu texto. Por exemplo, ganhou. Nossa, mas não tá aparecendo. Por quê? Porque o meu texto tá da mesma cor do meu cenário. Então aqui quando eu seleciono meu texto, olha aqui, ele tá aqui escrito. Eu posso vir aqui na opção preencher e colocar ele como branco. Olha que legal. E agora eu tenho um texto ganhou da cor branca. Ah, mas eu posso mudar a fonte? Pode. Se você quiser, você pode selecionar aqui o seu texto, vem aqui na opção texto novamente, seleciona o meu texto, e aqui você pode colocar outras fontes. Por padrão, normalmente no Pictoblocks é essa fonte aqui. Aí eu vim aqui e coloquei essa fonte Pixel. Mas se você quiser escolher outra, fique à vontade. Aí você pode vir aqui, aumentar o seu tamanho do seu texto e centralizar. Tá vendo aqui, ó, quando eu aperto, eu clico aqui no centro, eu tenho essa cruzinha. Eu posso apertar ela e quando eu vou chegando para perto do centro desse meu quadrado, ele aparece uma outra cruzinha com um círculo. Esse é o centro da minha tela. Então eu estou trazendo o meu centro do meu objeto para o centro da tela, para ele ficar centralizado na tela. Então aqui você acabou de desenvolver um cenário com a tela de ganhou, escrito ganhou com fundo verde, como estava lá no exemplo. Agora, para desenvolver mais um cenário de Você Perdeu, é a mesma coisa. Você pode vir aqui no maisinho, colocar pintar, para ele criar um novo cenário. Aí ele já criou mais um cenário aqui embaixo. Posso vir aqui, renomear ele para perdeu, faço um quadrado da cor vermelha. Você pode fazer da cor que você quiser, fique à vontade. Faz um quadrado da cor vermelha, maior do que essa área do meu jogo. Porque se você quiser também, você pode fazer só um quadrado dessa área aqui. Aí ele fica só desse tamanho do meu jogo. Mas aqui a gente está fazendo da tela inteira. Aí você pode pegar um texto, muda a cor dele para branco ou para preto, escreve perdeu. Posso vir aqui, depois que eu escrevi eu cliquei fora, seleciono, venho na opção de selecionar e aqui ó, ele já aparece para eu aumentar. Aumento um pouquinho e eu movo até o centro novamente. E pronto. Aqui a gente já tem os 3 cenários prontos. Um cenário de labirinto, onde será o nosso labirinto e que acontecerá de fato todo o nosso trajeto. Um cenário de ganhou e um cenário de perdeu. Aqui eu vou até diminuir um pouquinho, porque eu vi que o ganhou tá um pouco menor. Diminui um pouquinho. E aqui a gente deixa tudo, aqui que a gente deixa de fato o jogo bonito. E agora a gente vai para a parte de programação de fato do jogo. Agora, quando a gente for para a parte de programação, a gente vem aqui na nossa opção blocos. Vocês podem ver que aqui ó, ele já está selecionado o nosso cenário perdeu. Para ficar mais fácil da gente programar, não esqueçam de vir na opção cenários e voltar para a opção labirinto. E aqui a gente já consegue programar no cenário do labirinto, que vai ficar mais fácil, vocês verão. Então, aqui eu tenho o meu personagem, eu posso clicar com o meu botão direito em cima do meu personagem, arrastar ele até o meu começo do meu labirinto, para que ele comece aqui embaixo. Nossa, mas meu personagem está muito grande, né? Posso vir aqui ó, e mudar o meu personagem. Aqui, vamos ver um 40%.
Aí, ó. Ficou menorzinho, ficou melhor. Arrasto ele pro começo do meu labirinto. Pronto. Primeiro, a gente vai desenvolver toda a parte de movimentação do meu personagem, para que quando eu aperte a seta para cima, ele vá para cima. Aperte a seta para baixo, ele vai para baixo. E assim por diante. Para começar, a gente primeiro vai na minha parte de eventos. E aqui em eventos, a gente pega o bloco. Quando a tecla tal for pressionado, eu faço alguma coisa. Ou seja, quando a minha tecla da seta para a direita, por exemplo, começando da seta para a direita e assim por diante, for pressionada, a gente faz o quê? A gente tem que mover o nosso personagem para a direita. Observação, aqui eu já estou selecionado o meu objeto, então ele está fazendo a programação do meu objeto. Então, a gente pode vir aqui e colocar adicione 10 a x. Por quê? Porque aqui a gente tem as minhas coordenadas do meu objeto. Eu tenho a coordenada x e a coordenada y. Caso vocês não conheçam ainda, o que seria a minha coordenada x? A minha coordenada x, se vocês verem aqui, quando eu movo o meu tobe para a direita, ele está aumentando esse meu valorzinho aqui, ó. Quando eu vou andando com o meu tobe para a direita, esse valor, ele aumenta. Então, esse meu valor de x é o meu valor de quando ele anda para a direita ou para a esquerda. Então, quando eu ando para a esquerda, esse meu valor diminui. O meu y é a mesma coisa, só que para cima e para baixo. Então, o meu y é basicamente eu falando, você quer andar para cima ou para baixo? Então, aqui, quando eu ando meu tobe para cima, ele aumenta o meu valor de y. E quando eu abaixo o meu y, ele diminui o meu valor. Ou seja, quando eu quero mover o meu tobe para a direita, eu simplesmente adiciono 10, pode ser 5, pode ser 1, depende do que você preferir. Aqui a gente vai fazer com 10. Então, quando eu pressionar a seta para a direita, ele vai aumentar 10 do meu x. Então, vamos testar. Aqui a programação já está rodando. Quando eu aperto a seta para a direita, ele anda o meu tobe, aumentando de 10 em 10 no meu x. E as outras teclas ainda não estão funcionando, obviamente. Então, vamos adicionar das outras teclas. Vem aqui em evento. Quando a tecla, por exemplo, da esquerda for pressionado, você pega agora o meu adicione x, porém eu quero ir para a esquerda, então a gente coloca menos 10 a x. Então agora, se eu testar e aperto a seta para a direita, ele vai para a direita, e aperto a seta para a esquerda, ele vai para a esquerda. Porém, percebe que o meu tobe, ele não está virando para a esquerda, ele só arrasta para a esquerda. Se você quiser que ele vire para a esquerda, vocês podem colocar nesse bloquinho, aponte para a direção tal. Então, quando eu quero a seta para a esquerda, eu estou andando com o meu tobe para a esquerda, eu quero que o meu tobe aponte para a esquerda. Então, eu posso vir aqui nesse meu bloquinho e colocar que eu quero que o meu tobe aponte para a esquerda quando ele andar seta para a esquerda. Então agora, se eu aperto a seta para a esquerda, ele vira para a esquerda. Se eu quero que agora, quando ele seta para a direita, eu venho aqui, aponte na direção, e aqui eu coloco na direção da direita. Então agora, quando eu aperto seta para a direita, ele aponta para a direção 90. Que o 90 é a direção para a direita. Quando ele vai para a esquerda, ele vai para a esquerda. Só que percebe que quando eu aperto a seta para a esquerda, ele não só está virando para a esquerda, mas ele está invertendo, ele está ficando de ponta cabeça. Vocês podem mudar isso aqui, ativando essa opçãozinha aqui. Porque aqui, quando ele está nessa opção, ele está como uma rotação. Então, ele está rotacionando o meu tobe. Nesta aqui, ele só inverte. Então agora, quando eu aperto a seta para a direita, ele vira para a direita. Quando eu aperto a seta para a esquerda, ele vai para a seta para a esquerda. Agora, fazendo a programação dele subindo ou descendo, é a mesma coisa. Eu venho aqui, eu pego o meu bloco. Quando a tecla for seta para cima, pressionada, eu quero que você
adicione 10 no meu valor para y. Eu quero que a opção para baixo. Eu venho aqui, quando a seta para baixo for pressionada, você subtrai o meu valor no y. Então eu faço menos. Então agora, quando eu aperto minha seta para a direita, ele está somando 10 no x, ele está andando para a direita e rotacionando e deixando sempre o meu tube para a direita. Se eu aperto a seta para a esquerda, ele subtrai 10 no x, então ele anda para a esquerda, virando o meu tube para a esquerda. Se eu aperto a seta para cima, ele sobe. Aqui eu preferi não rotacionar ele para cima, só deixar ele andando normal. Se você preferir colocar o mesmo bloquinho a ponte para a direção, vocês podem. Fica um desafio para casa. E se eu ando para baixo, ele anda para baixo. Vamos lá, gente. Agora a gente vai para a nossa terceira parte do jogo. A gente já criou os cenários, já criou a minha movimentação do tube. Agora eu vou desenvolver toda aquela parte da movimentação dos cenários, de quando ele toca na parte preta, de quando ele toca na maçã, reconhecer que ele ganhou, e etc. Então, primeiro, para a gente começar, a gente precisa fazer uma opção que reconhece quando a gente começar o nosso jogo. Então, quando eu apertar a minha bandeirinha do verde, ele precisa iniciar o nosso jogo. Ou seja, lembra quando eu apertava aqui, que ele movia o meu tube para a posição de início, que é aqui embaixo? Então agora eu vou fazer isso, para que sempre que eu precise reiniciar o meu jogo, eu aperte nesse botão e o meu tube volta para cá. Então o que a gente pode fazer? Lembrando sempre do meu tube estar selecionado, eu venho aqui em eventos. Quando a bandeirinha verde for clicado, o que você vai fazer? Você vai mover o meu tube para esta posição. Ou seja, meu tube está aqui nessa posição aqui, que é o meu menos 39 em x, meu menos 139 em x e o meu menos 170 em y. Então eu quero mover o meu tube para menos 139 em x, menos 170 em y. Então percebe que se eu ando o meu tube e eu aperto no meu verdinho, ele volta o meu tube. Mas eu quero que sempre o meu tube volte apontado para a direita. Você pode pegar aqui a ponte para a direção 90, que é ele apontado para a direita, e colocar que sempre que eu apertar o meu verde, ele vai vir para cá e vai apontar para a direita. Então se eu estiver em cima e eu clicar aqui, ele sempre volta apontando para a direita. Agora eu vou fazer a parte dele reconhecer que ele tocou na parede ou na maçã. Essa parte é um pouco mais complicada, mas não é tão difícil. A gente pode vir aqui. Primeiro, a gente vem em controle. Eu quero reconhecer se ele tocou na parede, ele vá para uma tela de você perdeu, por exemplo. Então eu quero que ele reconheça que quando ele tocar na parede, ele vá para a tela de você perdeu. Então como é que a gente pode fazer isso? Aqui em controle, a gente tem o nosso bloquinho C. Então a gente arrasta ele para cá. E como é que ele reconhece se ele tocou na parede? Eu consigo? Você consegue, mais ou menos. Tem uma coisa aqui em sensores que eu consigo identificar quando ele tocou numa cor. Então eu sei quando o meu objeto tocou numa cor no meu cenário. Então eu posso colocar esse tocando na cor dentro do meu C. E aqui na cor, qual cor? Eu seleciono a cor da minha parede do meu labirinto. Você pode tentar acertar aqui a cor e tudo mais, mas para ficar mais fácil, vocês podem clicar nessa opção aqui embaixo do meu pincel de cor e selecionar, tá vendo aqui, ó, que ele já ficou mais claro aqui? Vocês podem selecionar aqui a parede do labirinto de vocês. E aqui, vem aqui com calma e seleciona. E pronto. Então, depois que você selecionou a cor, então, quando ele tocar nessa cor, o que você vai fazer? Você pode vir aqui
Por exemplo, eu quero mudar de cenário para ir para o cenário você perdeu. Então você pode vir aqui em aparência, vir na opção mudar para o cenário, e aqui já está até selecionado, perdeu. Então agora, se eu vir aqui no meu jogo e eu testar, e não funcionou. Por quê? Todo meu bloco, se vocês forem ver, esse bloquinho tá faltando um encaixe aqui em cima. Então eu preciso encaixar ele em algum lugar. Por exemplo, nos meus eventos são meus blocos início de alguma coisa que tem essa opção meio abaulada. Então, por exemplo, esse daqui funcionou porque ele está sempre rodando quando a tecla for pressionado. Então, quando a tecla for pressionado, ele executa essa parte de baixo. Nesse daqui ele funciona porque quando o meu verdinho for pressionado, ele executa a parte de baixo. Aqui eu precisaria colocar debaixo de um desses blocos. O que você pode fazer? Você pode colocar ele aqui debaixo desse bloco aqui. Quando a minha tecla verde for pressionado, ele executa essa parte. Então, se eu clico aqui no meu verdinho e eu venho para cá e ainda não funcionou. Por quê? Porque ele executa essa parte uma vez só. Então, quando eu aperto esse botão, ele manda o meu objeto para cá, aponta na direção e verifica se tem cor. Como não tem cor, não aconteceu nada. Então você precisa colocar esse meu bloquinho dentro de um bloco sempre. Então eu coloco meu bloco sempre e coloco essa opção. Então, quando eu apertar nesse meu bloquinho, ele vai mandar o meu tobe para o meu início do jogo, apontar para a direita e ele vai ficar sempre nesse bloco tentando verificar se ele está na cor ou não. Se tiver, vai para o cenário você perdeu. Então agora, testando o jogo, eu executo. Aqui ele já está até sempre ativo. Se eu ando e eu bato numa cor, ele muda para o meu cenário você perdeu. Porém, ó, meu tobe ainda continua aqui no meu cenário. O que você pode fazer? Desaparecer o meu tobe quando ele entrar nesse bloco. Então vocês podem vir aqui em aparência, vir na opção esconda, que ele vai esconder o meu tobe. Então vem aqui, ó, quando você entrar no cenário você perdeu, esconda o tobe. Então agora, se eu quiser reiniciar o jogo, eu clico aqui e não mudou o cenário. Por quê? Porque você mandou ele mudar para o cenário perdeu. Porém, você precisa mandar ele voltar para o cenário labirinto quando você apertar no meu verde. Então aqui a gente já pode pegar o meu mude para o cenário, colocar aqui em cima labirinto. Então quando eu apertar o meu verde, ele já vai mudar para o meu cenário labirinto, move o meu tobe para cá e começa o meu programa, meu jogo. Então aqui eu aperto, ele já veio para baixo. Quando eu ando para o lado e clico, ele esconde e aparece você perdeu. Porém aqui, como eu coloquei que o meu tobe vai esconder quando ele mudar para o cenário perdeu, do mesmo jeito que eu preciso mudar o cenário labirinto novamente, eu preciso mostrar o meu tobe quando eu apertar para reiniciar. Então eu venho aqui e eu mostro o meu tobe quando eu reiniciar o meu código. Então agora, quando eu reinicio o meu código, meu tobe apareceu de novo no começo do jogo. Se eu ando e eu bato no meu labirinto, você perdeu e some o meu tobe. Se eu reinicio, acontece normalmente. Agora a gente vai fazer o mesmo para a opção você ganhou. Então eu venho aqui de novo no meu controle, pego o meu bloquinho C. Agora eu preciso reconhecer se ele tocou na maçã. Então eu pego de novo o meu tocando na cor, pego a minha corzinha da minha maçã, na minha opção seleção de cor, venho aqui na minha maçãzinha, pego o vermelho dela, eu gosto de pegar esse vermelho mais do meio, e o que eu quero fazer? Eu quero que você vá para o cenário, você ganhou. Então mude para o cenário, ganhou. E eu também quero esconder o meu personagem para que ele não fique aparecendo na tela
Quando aparecer a tela, ganhou. E aqui, esse bloco eu adiciono ele aonde? Eu posso adicionar ele bem aqui, ó, debaixo do meu bloco C. Para que quando começar a execução do código, ele fique sempre aqui, nesse blocão aqui. Porém, ele verifica primeiro se está na cor preta. Se tiver, ele entra e muda para o perdeu. Se não, ele continua para cá e verifica. Ah, mas será que você está tocando na vermelha? Não. Continua, volta. Mas você está tocando na preta ou vermelha? Ele fica nesse looping eterno. Se ele estiver na preta, ele já muda para o cenário perdeu e esconde meu tobe. Se ele tocar na vermelha, ele muda para o ganhou e também esconde meu tobe. E é isso. Se eu executo aqui o código novamente e eu movimento meu tobe lá para cima até minha maçã, vamos ver se está funcionando. Aí aqui, ó, tomando muito cuidado para desviar da minha parede. Vamos lá e ganhou. Pronto, deu certo. Ele reconheceu que eu cheguei na maçã e apareceu ganhou. Posso voltar aqui, clicar no meu botãozinho verde para reiniciar o jogo. Ele apareceu meu tobo embaixo, na posição embaixo. Se eu movo para o lado ou bato numa parede, ele aparece, perdeu. É isso, gente. Esse foi o código. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. E fica um desafio para casa, para vocês aprenderem mais, desenvolver, busquem mais conhecimento, que essa parte é muito divertida do Pictoblocks. Então, mexam nesse jogo, tenham ideias novas, coloquem um botão de reiniciar. Mas eu quero que quando apareça a tela de perdeu, tenha um botão de reiniciar. Coloque um botão de reiniciar aqui na própria tela para que ele reinicie. Coloque para que tenha um inimigo, por exemplo, que fique seguindo o Toby durante o labirinto e dê outros desafios. Coloque N coisas. E é assim que vocês vão aprender toda essa parte de programação de jogo, que é muito divertido. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Tchau!